Será que o Google é capaz de reconhecer um conteúdo construído pelo ChatGPT, talvez um artigo de um blog, e ele evitar que esse conteúdo seja ranqueado no seu motor de busca? Exatamente essa é a questão que vamos responder nesse vídeo. Por aqui a gente vai analisar algumas ferramentas que conseguem visualizar ali esses textos construídos e identificar se ele foi construído por uma IA ou se ele é original, construído por um humano. A gente vai entender as regras de como o Google entende o que é spam, o que não é spam. E além disso, no final, eu vou mostrar para você uma outra ferramenta que também utiliza inteligência artificial para ser uma grande alternativa, para deixar seus textos cada vez mais customizados e te ajudar com essa questão de ser ou não indexado pelo Google. Eu sou Bruno Fazoli aqui da Let's Bot e nosso grande objetivo por aqui é te ajudar a compreender as novas tecnologias, te ajudar a entender esse mundo novo e o principal, te ajudar a construir carreira e transformação de negócio a partir desses conhecimentos. Primeiro de tudo, qual será a questão, as políticas de segurança, as políticas de spam que o Google tem quanto à questão de conteúdos? Bom, se a gente analisar exatamente lá na página de pesquisa do Google, se a gente analisa aqui a documentação do Google, basicamente, o link vai estar aqui embaixo para você também ler com todos os detalhes. Ele fala o seguinte, ó, para ser um conteúdo que seja ranqueado pelo Google, tem que ser um conteúdo de qualidade, ou seja, que respeite o que o Google chama de EAT, que é basicamente o acrônimo aqui para essas palavrinhas aqui, ó. Expertise, experiência, autoridade e confiabilidade. Ou seja, para ser um conteúdo de qualidade, tem que passar por esse critério de análise dos algoritmos do Google. E o Google faz isso muito bem, né, gente? Até mesmo eles falam aqui, ó, cerca de 10 anos eles já estão preocupados com tudo isso. Né? Então, durante 10 anos, o algoritmo do Google ele vem sendo estruturado e vem sendo refinado para garantir que os melhores conteúdos eles sejam ranqueados. Mas beleza, nossa questão é, será que então utilizando ferramentas de automação de conteúdo, mesmo assim ele é ranqueado? Bom, vamos dar uma olhada na própria documentação. O que ele fala por aqui? Ó, conselho para quem faz a utilização de ferramentas de IA. Ou seja, se você usa ferramentas de IA, ChatGPT, o que acontece? Você tem que seguir basicamente o que ele fala pra gente. Tem que ser um conteúdo de alta qualidade. E a gente vai entender já o que o Google entende por spam e também o que entende por conteúdo de alta qualidade. Mas a primeira questão é, será que isso é banido pelo Google? Bom, tem uma pergunta aqui ó, que fala exatamente sobre isso. Ó. O conteúdo de IA é contra as diretrizes de pesquisa do Google? Bom, se a gente pensar que o ChatGPT está movimentando todo esse mercado, o próprio Google tem uma própria ferramenta sendo construída, né, estruturada, o Bard, será que ele vai ser contra a própria ferramenta, né? Então o que ele fala? Ó, o uso apropriado de IA ou automação não é contra as nossas diretrizes. Não é contra nossas diretrizes, ou seja, a gente pode usar, mas tem que seguir quais critérios? Tem que ser um conteúdo de alta qualidade. Então vamos entender agora o que o Google fala sobre spam. Bom, aqui mesmo na documentação, em outra seção da documentação, ele fala o seguinte, ó, o que é spam de conteúdo? Conteúdos gerados automaticamente, mas que se encaixe nessas estruturas por aqui, ó. O texto não faz sentido para o leitor, mas é lógico, né? Eu vou fazer um texto que não tem nada a ver com nada. É óbvio que sim, né? O texto traduzido com qualquer ferramenta sem uma revisão, ou seja, a tradução tá toda estranha, toda ferrada. Óbvio que o Google vai olhar para isso e falar, tá de brincadeira, né? Texto gerado por meio de processo automatizado, sem levar a consideração da qualidade ou a experiência do usuário, é o que o Google já trouxe para a gente. Texto gerado usando técnicas automáticas de sinonímia, paráfrase e tudo mais aqui, ou seja, foi gerado automático? Foi, mas você fez algum bem bolado nele? O Google pode entender também como talvez um spam, não conteúdo original, né? Texto gerado a partir de feeds, resultados de buscas. Beleza? Ó, costurar ou combinar conteúdos de diferentes páginas. Você pega um monte de página, junta tudo isso e cria lá um Frankenstein de um blog, de um artigo. O Google fala, filha, isso é spam. Aí simplesmente ele fala para você, não vou te ranquear. Isso é o que o Google já fala pra gente, basicamente, na sua política de spam. Mas o que é um conteúdo, então, de alta qualidade? Vamos dar uma olhada no que ele fala, ó. Conteúdo de alta qualidade, basicamente, ele tem que passar por alguns critérios. Ó, se basicamente o seu conteúdo ele traz informações, relatórios, pesquisas, análises originais, isso pode ser um conteúdo interessante. Então tem várias questões para você entender se você tem ou não um conteúdo de qualidade. Bom, colocar relatórios, pesquisas ou análises originais, isso deixa um conteúdo bacana. O que mais? Conteúdo fornece uma descrição substancial sobre o tópico. Bom, interessante.
Conteúdo fornece uma análise perspicaz ou informações interessantes que vão além do óbvio, ou seja, você pegar a sua visão sobre aquele tema e refletir sobre isso, né? Conteúdo de qualidade. Bom, tem várias questões por aqui, né? Questões que falam sobre a questão da qualidade e questões também que o Google consegue analisar a parte de entender se aquele conteúdo ele é um conteúdo especializado ou não, se ele foi escrito por um especialista ou não, se é um mais do mesmo que a gente vê em todo lugar. Então ele consegue mapear isso também pra gente. Questões de apresentação e produção, ortografia, estilo, o texto está bem escrito, tem uma concordância, então tem toda uma análise por aqui para garantir que o seu conteúdo é um conteúdo de boa qualidade. Mas o principal que a gente viu é o quê? Ó? Acho que está nessa primeira estrutura aqui, ó, que é você colocar a sua visão sobre aquele conteúdo e não simplesmente é um conteúdo solto. Então talvez se você colocar referências, se você colocar relatórios, colocar análise, o seu conteúdo ele pode se tornar um conteúdo ainda mais relevante. Mas vamos fazer um teste de tudo isso para a gente saber realmente se a gente consegue ou não, né, passar por esses critérios, talvez não do Google, mas de algumas outras ferramentas que talvez o Google faça até bem melhor? Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui o meu ChatGPT e a gente vai escrever um artigo rápido aqui, simples e rápido, para testar exatamente esse cenário. Então, bora lá. Tô aqui dentro do ChatGPT e o seguinte, eu vou pedir para ele, escreva um artigo de 150 palavras, coisa pequenininha, sobre o que é o ChatGPT. Bom, nosso artigo aqui dentro do ChatGPT está pronto, construído, agora a gente vai testar ele em algumas ferramentas. Primeiro de tudo, o próprio Google ele não tem uma ferramenta para dizer se nosso texto, nosso conteúdo, ele segue ou não as diretrizes. A gente só tem as documentações e as direções, não existe essa ferramenta. E o que a gente vai fazer então? Usar algumas ferramentas terceiras que conseguem identificar se aquele conteúdo é construído por IA ou se ele não é construído por IA. E basicamente entender que possivelmente o Google vai fazer o mesmo cenário. Então a primeira ferramenta que a gente vai utilizar aqui é essa daqui que se chama OpenAI Detector.hf.space. A URL é meio bizarra, é meio maluca, parece que não é muito sério, mas pode entrar, e o link tá aqui embaixo, vou deixar aqui para você para facilitar. Pode entrar nesse link aí direitinho, porque eu não peguei vírus aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então vamos acreditar. Brincadeira. Mas o que eu vou fazer? Ele fala o seguinte, ó, ele é um detector, ó, do GPT-2, não é nem do 3 ou do 3.5, que a gente tá falando que é o próprio ChatGPT, né? Mas bom, a gente pode ter uma referência quanto a ele. Eu vou colar o meu texto por aqui e ele vai dizer para mim se ele é real ou se é fake. Fake é criado por IA. Vamos fazer uma análise. Bom, coloquei por aqui e ele está prevendo, ó. Acabou de fazer análise aqui embaixo, vamos dar uma olhada no que ele analisou. Ó, dando um zoom por aqui, o que temos, ó? Ele é real, é 99,98% real, não tem nada de fake esse negócio aqui. Zero fake, zero. Por quê? Porque o nosso artigo ele foi construído pelas nossas mãos, não foi construído pelo ChatGPT. Mas bom, essa primeira ferramenta aqui mostrou o quê? Bom, beleza, isso daqui é real, isso não é construído por IA, isso é real. Bom, beleza, vamos fazer o mesmo agora, utilizando outra ferramenta para a gente analisar. Bom, outra ferramenta aqui para mostrar para você, que é uma ferramenta muito interessante, ela se chama Originality.ai, Originality.ai, é um português meio inglesado. Mas tudo bem. E aqui dentro o que eu fiz? Essa ferramenta aqui ela é paga, mas você consegue instalar aqui um plugin. Então você consegue basicamente buscar um plugin aqui do próprio Chrome, sabe? Você vem aqui no Google, escreve Originality AI plugin Chrome e ele vai instalar esse pluginzinho aqui para você, que fica na sua tela. Vamos fazer isso agora, ó. Coloquei aqui, ó, Chrome Originality AI, tá aqui, ó, esse primeiro. É só você vir por aqui, ó, e instalar esse pluginzinho. Quando você instala o plugin, ele vai ficar disponível para você. E basicamente o que ele consegue fazer? Ele consegue pegar exatamente esse texto por aqui que a gente colocou do nosso artigo, seleciono o que eu quero basicamente, clico com o botão direito e scan com o Originality. Ele te dá alguns créditos, você consegue usar esses créditos gratuitamente inicialmente, beleza? E se a gente olhar a própria documentação do Originality, ele explica basicamente o contexto, né? Ele não está falando que aquele conteúdo ele é fake, 100% fake, mas ele mostra basicamente um score do que? Se ele foi ou não construído através de uma plataforma de IA, como por exemplo o ChatGPT.
Tudo isso é muito variável, a gente não tem acesso ao código, não tem acesso ao algoritmo, não tem acesso a nada. Mas basicamente ele traz aqui a estrutura de plágio que pode ter aquele conteúdo. Isso é mega interessante. Imagina nas escolas. Imagina. Ah, meu Deus. Existe uma outra ferramenta que é alternativa que eu quero te mostrar agora, que é essa daqui, ó, que se chama basicamente Quillbot. Que é essa daqui, ó, Quillbot. Todos os links vão estar aqui na descrição. O que esse Quillbot faz? Eu coloco o meu texto por aqui e peço para ele fazer o seguinte, ó, eu consigo fazer várias atividades, mas eu consigo parafrasear a minha estrutura, o meu texto, para que ele seja um pouquinho diferente e talvez passe pela estrutura de análise de spam aqui, ou de fake, ou de plágio, assim por diante. Mas ele funciona muito bem em inglês. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir no meu Google Tradutor por aqui, traduzir esse texto para inglês, pegar esse mesmo texto e colocar ele por aqui. Bom, muito rápido, vim aqui, coloquei ele para inglês e vou vir aqui agora no meu Quillbot. Coloquei no Quillbot e ele também tem restrições, né? Para a gente usar a versão Premium é sem limite. Para a gente usar nossa versão Free, ele tem aqui um limite de 125 palavras. Vamos dar uma olhada? Vamos clicar aqui então no nosso Paraphrase. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai construir o nosso próprio texto, mudando algumas palavras. E a partir dessas palavras, ele vai criar uma nova versão do nosso próprio conteúdo. Basicamente, na versão free que eu tenho, né, a gente tem limite de palavras, mas tem um trecho aqui do nosso texto, da nossa estrutura. Então o que eu vou fazer? É o seguinte, ó, vamos testar por aqui agora. Eu vou pegar este carinha aqui, ó, Expertise Assistant. Vou até aqui e vou pedir, clicar com o botão direito, Scan com Originality. Vamos dar uma olhada que ele vai falar. Esse trecho do nosso texto que eu selecionei, ele falou o seguinte, ó, isso aqui é 100% IA, não tem nada de original. Então, realmente, ele acertou, bateu, funcionou. Agora, vamos pegar esse mesmo trecho que a gente tem por aqui e vamos fazer o seguinte, ó, agora, Scan com Originality. Meu Deus! Ele tá falando que é 97% original. Esse Quillbot aqui é muito ninja, muito ninja. Então, o que isso mostra pra gente? Talvez, a gente não sabe exatamente a estrutura que o Google está usando lá atrás para ranquear ou não, mas se a gente utilizar ferramentas como essa, a gente consegue criar uma estrutura automatizada com o nosso próprio ChatGPT e ao mesmo tempo, essa estrutura passando por uma outra ferramenta que é o Quillbot aqui, ó, é basicamente reestruturar esse mesmo conteúdo para que ele se torne um conteúdo mais original. Então, basicamente, esse é um mundo muito novo, é um mundo que a gente está vendo que os algoritmos estão evoluindo cada vez mais. A gente não conhece a fundo, basicamente, o que o Google está fazendo e como ele está ranqueando essa informação, mas temos alternativas. Temos maneiras aqui de utilizar a inteligência artificial para criar textos cada vez mais originais, e a partir desses textos a gente colocar isso talvez dentro do nosso blog, ou talvez dentro de outros cenários, de outros conteúdos, e basicamente aí, né, compreender se isso pode ser reconhecido ou pode ser aceito pelo Google ou não. Essa é a questão. Essa ainda não é uma ciência exata, por isso mesmo eu quero desafiar você a fazer exatamente a mesma coisa. Escreve um artigo no ChatGPT, coloca esse artigo dentro do Quillbot por aqui, analisa ele também com o Originality, analisa ele também junto com essa outra ferramenta do GPT-2 que faz uma análise pra gente. Pega todas essas informações e testa, porque não tem outra maneira de saber. Testa tudo isso e comenta aqui embaixo pra gente saber como que o Quillbot e essas ferramentas todas de IA se comportou junto com o seu conteúdo. E lembrando que o objetivo desse vídeo não é burlar regras, mas na verdade entender como a inteligência artificial é capaz de construir coisas incríveis e nosso mundo está mudando. Imagina tudo isso numa escola, imagina seu filho fazendo um trabalho desse jeito, que passa por qualquer ferramenta de plágio, por exemplo, ou talvez artigos dentro do Google, nosso mundo está mudando. Então nosso grande objetivo aqui é exatamente esse, fazer uma reflexão sobre as tecnologias e te mostrar a capacidade de todas elas. Então se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like por aqui, se inscreva no canal, porque por aqui a gente vai ver muito mais conteúdos como esse. E se você quiser entender mais sobre esse mundo do ChatGPT, a gente construiu um treinamento gratuito aqui no próprio YouTube. Eu vou deixar o link por aqui, é só você acessar e aproveitar.